Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. É uma alegria imensa estar com vocês mais um dia. Esse é o canal Rema em Pauta. Amados, com sua mensagem, com sua fala, né? Aleluia. Graças a Deus por você que está conosco todos os dias no canal. Obrigado a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, essa é a sua oportunidade. 2 cliquezinhos, você já está dentro do canal e vai cooperar abundantemente com essa obra. Essa obra tem um propósito, um projeto de levar o evangelho do reino a todos os povos. E eu creio, com a sua ajuda, nós podemos ir mais longe. Pense numa coisa que eu vou te falar. Juntos nós somos mais fortes, ok? Glória a Deus. Queridos, essa já é a mensagem número 9 da nossa série, A Voz que Decide. E eu estou aqui no texto de João Batista. Me intriga muito essas coisas de pensar o profundo da profundidade do relacionamento entre João Batista e Jesus. Eu fico lembrando quando Jesus chegou para ser batizado, que experiência tremenda. João Batista olha e vê Jesus. De repente, amados irmãos, a presença de Deus vem e João Batista ouve a voz de Deus. É algo fantástico que aconteceu, né? Mas agora João Batista está preso. Agora ele passou por uma grande luta e ele está preso. E nessa grande luta, a cabeça dele começou a ouvir vozes. Que é normal e natural para todo ser humano ouvir vozes todos os dias. As vozes estão, amados irmãos, todos os dias tentando nos tirar do eixo. Talvez você hoje acordou com uma voz muito estranha falando com você e você está aturdido com os problemas, com as lutas e você não está conseguindo ver uma saída. Com esta palavra eu quero dizer a você que Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai te direcionar porque tem uma voz que decide. João Batista, então, começou a ter confusão na mente, ali na cadeia, na prisão, e ele chamou os discípulos e disse: vocês precisam perguntar para Jesus. Não é possível, será que é esse? Ou tem outro, a gente tem que esperar outro. Como, irmão, esperar outro? Como ele já tinha batizado aquele? Como, irmãos? Como esperar outro? A palavra então diz assim que os discípulos foram até Jesus e Jesus, amados irmãos, agora responde. A resposta de Jesus está no versículo 4 do capítulo 11 de Mateus. E ele diz assim: voltem, anuncia João o que vocês estão vendo, aleluia. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Gente, ó que tremendo. Jesus então ouviu os discípulos, eles foram lá. E ele falou assim: olha, vão lá e falem para João o que está acontecendo. Sabe o que a mente de João esperava? Que Jesus fosse lá na prisão e tirasse ele de lá. Jesus não fez isso. João Batista perdeu a cabeça e Jesus não tirou ele da prisão. Por que será? Por que ele não tirou João? Amados, existem coisas que não vão acontecer. Como existem outras coisas que vão acontecer. João Batista, amados, ele ao batizar Jesus, ele apresentou Jesus, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno em baixar e desatar as correias das suas alparcas ou das suas sandálias. Esse é o Cristo poderoso. Só que é o seguinte, Cristo continuou fazendo a obra de um lado e João Batista continuou fazendo a obra de outro lado. E aí teve a grande consequência, amados irmãos, da mulher de Herodes, aquela situação que aconteceu, ao ponto de João Batista ser preso, por causa de uma mentira. João Batista foi preso injustamente, mas ele resolveu fazer a sua obra. Quando um homem resolve fazer a sua própria obra, ele terá grandes consequências. Eu quero falar uma coisa para você. Nós somos a obra de Deus. Nós não fazemos a obra, amados irmãos, para Deus.
Nós somos a obra de Deus. Ele quer fazer a obra dele através de você. Você está entendendo? Eu e você somos instrumentos da obra de Deus. Instrumentos vivos de Deus. Aí João Batista, diante de tudo isso, ele está na prisão. E sua mente está confusa, né? Porque ele já não acredita mais. Eu acredito que João Batista não está acreditando pelo fato dele ser João Batista e estar preso. É a mesma coisa que acontece muitas vezes conosco. Nós falamos assim: Deus, mas eu sou cristão, eu te sirvo de verdade, por que está acontecendo isso comigo? Então nós estamos querendo dizer para Deus: o Senhor não está certo de permitir essa prova na minha vida. Será que João Batista não pensou isso? O Senhor não está certo, não está correto. O Senhor não vir me livrar daqui, as pessoas são curadas e tudo, e o Senhor não me livra. Quantas vezes a nossa mente, ela tem essa voz. Por que Deus não fez? Por que Deus não está fazendo? O que nós não entendemos é que Deus está fazendo. Ainda que não dê certo do jeito que a gente quer, mas Deus está fazendo. Dando certo ou não dando certo, é Deus fazendo. Eu preciso entender isso e acreditar, porque senão, irmãos, eu vou comprar a minha fé. Eu vou fazer troca, barganha, né? Puxa, Deus está me abençoando, então eu vou ter mais fé. Ah, eu estou passando uma luta tremenda, parece que Deus não está me abençoando, parece que Deus se afastou de mim, então a minha fé, eu não posso falar de fé, porque não está acontecendo. Gente, precisamos entender no espírito o que é ser constituído da vida de Deus. A vida de Deus, ela é uma constituição. A voz de Deus é uma realidade. A voz de Deus, ela decide. Não decide pelo aquilo que eu acho. A voz de Deus não decide, amados irmãos, pelo meu mero pensamento, pela minha mera verdade. A voz de Deus decide pela vontade de Deus, pela vida de Deus, pelo querer de Deus. Por isso, nós não temos que ter medo. Precisamos atentar com diligência para aquilo que Deus está falando. Abra o teu coração nesse momento para entender no Espírito o que Deus está falando com o seu coração. Ok, e João Batista então recebe a mensagem de Jesus, que ele estava curando, que ele estava libertando. E a partir daí a Bíblia diz que os discípulos saíram para levar a mensagem para João Batista e Jesus começa a falar à multidão sobre João. Jesus começa a apresentar a João à multidão. Então, irmãos, nós vemos aqui uma realidade muito grande da vida de Jesus e de João. Ele próprio começou a falar de João. Querem ver o que ele falou, amados? Ele disse assim, enquanto saíram, ele começou a falar. O que vocês foram ver no deserto? Ah, um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ou roupas finas estão nos palácios reais? Afinal, o que foram ver? Um profeta, sim, eu lhe digo mais do que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Verso 11, digo-lhes na verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aleluia. Gente, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por forças, e os que usam de força se apoderarão ou se apoderam dele. Ah, mas é tremendo isso. Gente, é extremamente fantástico. Jesus começa a falar de João. Ele começa a apresentar João à multidão. Vocês foram ver o que no deserto? Porque talvez muitos da multidão não tinham discernido quem era João. Mas sabia a história. Era recente. A história de João era recente. E agora Jesus fala assim, vocês foram ver o que lá? Um caniço? Vocês foram ver o que lá? Um homem comendo gafanhoto e mel silvestre? Ou vocês foram ver lá um profeta? Sim, ele falou, vocês foram ver lá muito mais do que um profeta. Que este é aquele que veio preparar o caminho.
mas o que veio preparar o caminho, que é tão importante. Agora, está ouvindo vozes, meu Deus, gente, vozes, vozes na mente, vozes que confundem, vozes que deixam aturdidos diante de tantas coisas. Como está a tua cabeça agora? Você também está ouvindo vozes dizendo que não está certo, que Deus não está com você, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que Deus não está te abençoando, vozes que vêm dizer onde você está, o que você está fazendo com a Bíblia na mão, parece que você prega, prega, prega e não acontece. Vozes. Existe uma voz que decide, e essa voz é a voz de Deus. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique turbado, porque a presença de Deus é uma realidade e a revelação de Deus é uma realidade. Eu vou orar por você e eu sei que Deus vai te abençoar. Grande Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse dia e abençoar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor. Essa irmã que está confusa, esse irmão que está confuso, Deus ouvindo muitas vozes. Deus direciona esse coração e abençoe abundantemente. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Fica firme no canal, hein? Porque nós continuaremos. Deus abençoe, um beijão e até amanhã.